Fala, jovem! E aí, você entendeu tudo de equação reduzida da circunferência? Agora vamos fazer uma bateria de exercícios sobre esse assunto. Como é que eu quero que você faça? Viu o comando? Dá pause, tenta fazer, depois você dá play de novo. Se você tiver conseguido fazer todas as questões, ótimo, sinal de que você absorveu bem o conteúdo. Se teve alguma que te causou dúvida, me procura. Tá ali o meu Insta, tá ali o meu Twitter, eu fico à disposição de vocês. Fez alguma questão de um jeito diferente e tal, quer saber se você estava certo ou errado? Pode me procurar também. Pessoal, bom vídeo, tchau, um beijo. Vamos lá, meus queridos, resolver aqui algumas questões. Na letra A, eu pergunto o seguinte: qual a equação reduzida de uma circunferência de diâmetro AB, sendo que o A é o ponto 1 e menos 4 e o B é o ponto 5 e 0? Gente, nesse caso, nós temos que interpretar um pouquinho, né? Ele está falando de uma circunferência em que ele me deu o diâmetro dela. Então, olha, fiz aqui uma circunferência e, fiz aqui um diâmetro dela. Legal. Então, olha, aqui está o centro, aqui está o ponto A, aqui o ponto B. Então, ó, aqui obrigatoriamente é o raio, aqui é o raio. Tudo bem? Por que eu estou te mostrando isso? Porque você precisa entender que o centro é o ponto médio entre A e B. Como é que eu acho o ponto médio? Eu somo os valores de x dividido por 2, então vai ser 1 mais 5 sobre 2, e somo os de y, menos 4 mais 0 sobre 2. Então, o centro ele vai ser o ponto 2 e menos 2. 2 não, desculpa, 3. 5 mais 1 dá 6, né, gente? Ei, pelo amor de Deus. 3 e menos 2. Ah, e como é que eu vou achar a medida do raio, Henricão? Ué, você vai calcular a distância entre A e B. Você vai calcular a distância entre A e B e vai dividir por 2. Como é que eu calculo a distância entre A e B? Aquela velha forma. Raiz quadrada de ΔX. Pessoal, o x de um é 1 e do outro é 5. 1 menos 5 dá menos 4. Ao quadrado dá 16. E o ΔY menos 4 menos 0 dá menos 4. Ao quadrado dá 16. Isso aqui fica raiz de 32. E a raiz de 32 é o mesmo que 4 raiz de 2. Só que isso aí é o tamanho do diâmetro. Portanto, o raio é 2 raiz de 2, né, que é a metade. Então, como é que fica a equação da circunferência nesse caso? Vai ser x menos o x do centro, menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, dá 8, 2 raiz de 2 ao quadrado. Está aí a equação, né, nesse item A. Na letra B, ele coloca o seguinte: qual a equação reduzida de uma circunferência de centro menos 1 e 4 e que passa por aquele ponto? Ele está me dando um ponto da circunferência, gente. Então, calma aí. Se eu faço a distância do ponto P ao ponto C, eu vou achar justamente quem? O raio. E qual que é a distância do ponto P ao ponto C? É a raiz quadrada de ΔX menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado 16. ΔY, 4 menos 7 dá menos 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9, 25. Raiz de 25 é 5. Então, a equação reduzida vai ser x menos 1 vai ficar mais 1 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, 25. Tudo bem? Então, tá aí. A letra C está falando o seguinte: qual é a equação reduzida de uma circunferência de centro 2 e menos 2 e tangente aos eixos coordenados? Então, como é que seria uma circunferência
tangente aos eixos coordenados. Vamos fazer uma aqui, ó. Não, ficou meio... Não ficou. Ó. Tá aqui. Por que você botou aí, Henricão? Porque ele me falou que o centro C, ele era o ponto 2 e menos 2. Então, ele vai ser mais ou menos ali, né? Então, ó, eu sei que aqui é o 2 e aqui é o menos 2. O que eu preciso que você se lembre? Que toda reta tangente é perpendicular ao raio da circunferência. E aí, como essa distânciazinha aqui do 0 para o 2 é 2, né? Aqui vai ser 2. Isso é o raio, então aqui é 2 também. Descobriu o centro e o raio. O raio é 2. Então, como é que fica a equação reduzida? Fica x menos 2 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, 4. Tá aí, essa é a equação reduzida. Mais uma questãozinha? Na figura a seguir, temos uma circunferência de centro 5 e 4 e que passa pela origem do plano cartesiano. Escreva a equação reduzida dessa circunferência. Gente, se ela passa pela origem, ela passa pelo ponto 0 e 0, né? Esse ponto aqui é o 5 e o 4, significa que aqui é 5 e aqui é 4. Isso me ajuda muito, porque aí essa distância horizontal é 5 e essa distância vertical é 4, porque ela é a mesma daqui, ó. Fazendo Pitágoras, eu descubro o raio, ó. Raio ao quadrado é igual a 16, que é 4 ao quadrado, mais 25, que é 5 ao quadrado. Raio ao quadrado é igual a 41. E aí pronto, vou fazer a equação reduzida. Prof, mas você não vai achar o raio? Não, porque ele não pediu. Ó, x menos 5 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, é igual a raio ao quadrado, 41. Tá aí. Essa aí é a questãozinha de número 4. Tranquilo? Vamos lá? Aqui esquece a numeração um pouquinho. Vamos seguindo. Considere os pontos A e B dados em relação ao sistema cartesiano se esses pontos são extremos de um diâmetro. Olha lá, bem parecida com o que a gente já resolveu. Se eles são extremos de um diâmetro, se eu faço a distância entre A e B, o que vai ser a distância entre A e B, pessoal? Raiz quadrada de... Vamos lá. Delta x, 2 menos 0, 2 ao quadrado, 4. 0 menos 4 ao quadrado, 16. Tudo bem? Então, ó, se eu faço isso, fica 20. A raiz de 20 é o mesmo que 2 raiz de 5. Esse é o tamanho do diâmetro. Por consequência disso, eu posso afirmar que o raio é a metade, então ele é a raiz de 5. O centro dessa circunferência vai ser o ponto médio dos extremos desse diâmetro. Como é que faz o ponto médio? X de um mais o x do outro sobre 2, y de um mais o y do outro sobre 2. Então, o centro ele vai ser o ponto 1 e 2. Tá aí. Achei o centro e tem o raio, vou fazer a equação reduzida. Como é que vai ficar a equação reduzida? X menos o x do centro, x menos 1 ao quadrado, mais y menos o y do centro, menos 2 ao quadrado, e isso aqui é igual a raio ao quadrado, que é 5. Tá aí, né? Bem simplesinha, bem fácil. Vamos para a próxima. Considerando que o triângulo equilátero ABC está inscrito numa circunferência, aí deu a circunferência, então a medida do segmento AB é... Vamos lá. Pessoal, aqui você tem que lembrar do que você já estudou em geometria plana.
sobre circunferência e triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero está inscrito nessa circunferência. Finge que está inscrito bonitinho aí, tá? E que o triângulo é equilátero também. Pessoal, se você faz a altura desse triângulo, se você faz a altura desse triângulo, o que você tem que lembrar de anos anteriores? Bom, se é a altura, aqui em determinado lugar é o centro dessa circunferência. Aqui eu tenho 1/3 da altura e aqui eu tenho 2/3 da altura. O baricentro do triângulo equilátero divide a altura em duas partes, né, de razão e proporção de 2:1, tudo bem? Então, ó, observa também que esse pedaço aqui é o R da circunferência, é o raio da circunferência circunscrita, que aqui ele já me falou, ó, que o raio ao quadrado é igual a 27. Então, o raio ele é igual a 3 raiz de 3. Nossa, Ricão, e agora? Como é que eu faço isso? Bem simples, na verdade, ó. O raio, 3 raiz de 3 é igual a 2/3 vezes a altura do triângulo. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? É lado raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou cortar um monte de gente, ó. Passa esse 3 multiplicando. Você acaba de descobrir o quê? Que o L é igual a 9 unidades de comprimento. Tá aí. Pessoal, aqui na próxima questão, tá assim. Observe o círculo representado no sistema de coordenadas cartesianas. Uma das alternativas apresenta a equação desse círculo. Então vamos lá. O que eu estou vendo aqui dentro desse círculo? Eu estou vendo algumas coisas que são interessantes. A primeira é: a origem faz parte dessa circunferência. Então, outra coisa é o seguinte: o centro dessa circunferência. Opa, não é bem aí o centro. Sei lá, mais ou menos aqui. O centro pertence ao primeiro quadrante. Tá legal? Então vamos lá. Se ele pertence ao primeiro quadrante, isso significa o quê, Henricão? Ué, que o x do centro é positivo e o y do centro também é positivo. Como o x do centro tem que ser positivo e o y do centro também tem que ser positivo, eu já vou descartar a letra B, vou descartar a letra E e vou descartar a letra D. Né? Nesses aí, algum dos dois não é positivo, ou até os dois. Bom, sobraram duas alternativas. Como é que eu sei qual das duas está certa? Eu vou substituir a origem, que é o ponto, aqui, ó, 0 menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado, isso aqui vai ficar 4 mais 9, que é 13. Qual das duas está dando 13? Essa daqui. Então, essa é a alternativa certa, conforme já estava aqui marcado no gabarito. Meus queridos, é isso. São alguns exemplos. Espero que você tenha entendido. Deixe o seu like. Qualquer dúvida, me procure. Eu estou à sua disposição lá no meu Instagram. Está aqui, ó. Vai lá, me manda sua dúvida. Às vezes você resolveu de um jeito diferente. Vamos discutir. Tudo bem? É isso, meus queridos. Um beijão.